Se eu não fizer, eu quebro. Eu vou Ué, eu não tô enxergando. Se eu conseguir sentar em todas as caras, boa noite a todos. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos e coloco em discussão a ata de número 2876, da sessão ordinária de 30/8/2016, a qual, não sofrendo impugnação, é considerada aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pois é, vereador. Gostaria de solicitar a dispensa da leitura de indicações, pedido de informação e do expediente, se for possível. Coloca em discussão o requerimento formado pelo vereador Léo, coloca em votação. Os que forem favoráveis, se estão, se forem contrários, que se levantem. Está aprovado. O senhor secretário irá fazer a leitura dos requerimentos. Boa noite, senhor presidente, à mesa, aos vereadores, ao público presente, aos internautas. Requerimento do vereador Léo. Câmara Municipal de Pirassununga registra com profundo pesar o passamento da senhora Simone Zoega Rosolém Serra, de 46 anos, ocorrido no dia 5 de setembro de 2016. A falecida era casada com o senhor José Carlos Serra Júnior. Sua ausência deixará saudades em todos nós, mas temos a firme esperança que já usufrui da merecida paz nos braços do Criador e a felicidade eterna. Sim, sendo requer a mesa pelos meios regimentais, seja aprovado o presente voto de pesar em homenagem póstuma à saudosa Simone Zoega Rosolém Serra, transmitindo-se à família enlutada as condolências oficiais deste Poder Legislativo. Coloco em discussão o requerimento formulado pelo vereador Léo. Coloco em votação os que forem favoráveis, se estão, se forem contrários, que se levantem. Está aprovado. Requerimento do vereador Léo. No último dia 4 de setembro, realizou-se a 4ª Copa Mineira de Fisiculturismo. Pirassununga foi muito bem representada pela atleta Daiane Mormano Vieira, que conquistou o primeiro lugar na categoria Fitness. Essa categoria foi criada para agregar ao fisiculturismo boa parcela das mulheres brasileiras que não se enquadravam em nenhuma das outras categorias de formação muscular, mas que somariam muito ao esporte. Com muita determinação, nossa atleta enfrentou 5 semanas de muito treino e uma série de privações, que certamente foram compensadas pela vitória. Assim, para somar-me as parabenizações em que a mesa pelos meios regimentais, sejam consignados nos anais dos trabalhos da presente sessão votos de elevadas congratulações à atleta Daiane Mormano Vieira, enviando-lhe cópia da presente para conhecimento desta justa homenagem. Coloca em discussão o requerimento formulado pelo vereador Léo. Coloca em votação os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os que forem contrários, que se levantem. Está aprovado. Requerimento do vereador Gilberto Santa Fé. Considerando, foram implantadas algumas academias ao ar livre na cidade, atraindo e incentivando pessoas à prática de atividades físicas. Considerando que o bairro de Malamã abriga grande parte da população que anseia pela implantação de uma academia ao ar livre, considerando a atenção oferecida pelo deputado estadual
Ângelo Augusto Perugini. Nessas condições em que a mesa pelos meios regimentais, seja o presente enviado ao excelentíssimo deputado estadual Ângelo Augusto Perugini, para que interceda pelos moradores do Parque Cleito Malamã, destinando emenda parlamentar no importe de R$70 mil para a implantação de uma academia ao ar livre no bairro. Coloco em discussão o requerimento formulado pelo vereador Gilberto Santa Fé. Coloco em votação os que forem favoráveis para a discussão, os que forem contrários que se levantem. Está aprovado. Requerimento do vereador Léo. Considerando que há décadas acontece a tradicional feira livre aos domingos, na área militar, ao lado da Avenida Newton Prado, recebendo grande público. Considerando que tradicionalmente os feirantes utilizam o gramado de propriedade do Exército Brasileiro para estacionar seus veículos e então colocar sua barraca à frente na rua, usando o veículo como um dos apoios, considerando que, em obediência à lei eleitoral e código de trânsito, conforme nota oficial, o comando do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizada proibiu o estacionamento no gramado, uma vez que muitos veículos exibiam adesivos de propaganda eleitoral. Considerando a proibição jamais aplicada anteriormente, obrigou os feirantes a estacionarem seus veículos com os produtos ao lado de sua barraca de venda, de forma que o espaço para o público diminuiu consideravelmente. Considerando que muitos feirantes vieram ao encontro deste vereador solicitando auxílio para que não saiam prejudicados, pois, se a situação continuar, a população perderá interesse na feira. Considerando que melhor seria a proibição tão somente de veículos com adesivos de propaganda eleitoral, permitindo seu estacionamento dos veículos dos feirantes, sem qualquer propaganda, o que permitiria a circulação da população pela feira. Nessas condições em que a mesa pelos meios regimentais seja presente enviado ao excelentíssimo comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizada, Coronel Eduardo Xavier Ferreira Glazer Migon, para que se sensibilize com a situação dos feirantes e o risco de terem prejuízos em seu comércio, permitindo seu estacionamento dos veículos desse, como há décadas acontece. Requeiro ainda que cópia da presente seja encaminhada à excelentíssima senhora prefeita municipal Cristina Aparecida Batista, para que também interceda pelos feirantes, regularizando a situação da feira, estudando inclusive a mudança de local desta tradicional feira, como já indicado por esse vereador. Coloco em discussão o requerimento formulado pelo vereador Léo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Léo. Bom, boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, as pessoas que nos assistem da internet, o MBL que se encontra presente. Eu tive na feira municipal já por 2 domingos e assim eu fui procurado por vários feirantes e eu tenho certeza que outros vereadores também devem ter sido procurados, porque eles estão numa situação um pouco difícil, em virtude do momento eleitoral que o Brasil está vivendo, e a nossa cidade não é diferente. O comandante do Exército restringiu o espaço físico das feiras, das barracas dos feirantes para o meio da rua, não permitindo que os veículos fiquem sobre a área militar por causa do período eleitoral, que existem carros com adesivos, como foi muito bem lido ali pelo nosso secretário no meu requerimento. Então eu queria só deixar claro que todo esse requerimento que eu faço ao comandante do Exército
é em nome dos feirantes, porque são inúmeras famílias que trabalham naquele local, muitos só têm aquele subsídio, aquele recurso financeiro para sustentar suas famílias, e de repente se viram com um espaço reduzido e as pessoas reclamando muito no primeiro dia, que foi na semana retrasada, e na semana passada, agora nesse domingo aqui, nesse domingo, primeiro dia da semana, nós tivemos aí uma redução tremenda do número de transeuntes ali. As pessoas não foram à feira, né, os clientes não foram à feira, porque a feira está reduzida, o espaço ficou apertado, e etc. e tal. Então, como foi dito no requerimento, é uma coisa que nunca foi feita antes. Eu reconheço, existe uma lei, a lei eleitoral, ela tem que ser cumprida, mas eu queria pedir ao comandante do Exército que levasse em consideração essas famílias, e levando em consideração também que são muitas as pessoas, muitos os militares que se encontram naquela região para preservar o espaço em virtude do período eleitoral, que proíba apenas que as pessoas que têm adesivo não coloquem o carro lá, da mesma forma como não permita que se faça campanha eleitoral lá dentro e pronto, né? Inclusive, existe já indicações minhas de outros, desde 2013, para que a feira saia de lá. E essa é uma solicitação dos feirantes, não é uma coisa do Léo, o Léo não criou isso, né? Então há um pedido já desde 2013 para que a feira seja retirada de lá, né? Então o que eu peço é que o comandante veja a possibilidade realmente de estar sentando com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. Eu estou fazendo esse requerimento, mas eu quero fazer uma visita ainda essa semana para o comandante, ver a possibilidade de estar conversando, rever isso pelo menos, para não prejudicar financeiramente esses empresários, microempresários, né, esses feirantes, e que num futuro não muito longe, né, Pirassununga possa sim rever essa questão e criar um espaço físico decente, né, para os feirantes. Como é sugestão minha já desde 2013 ali, uma sugestão minha sempre foi o espaço Dona Belila, né? Ali na lateral onde foram retiradas aquelas casas, né, as casinhas da FEPASA, ali poderia perfeitamente ser feito um calçadão dos dois lados ali, né, para que recepcionássemos as festas tão bonitas, mas que tenham um espaço preservado para os feirantes, né, com solo pintado, com iluminação, com água potável, com pontos de energia, com banheiros utilizáveis, né, porque o banheiro químico que vai lá é precário. Então, são pais de família, são cidadãos que precisam muito desse trabalho, que precisam que o poder público haja em favor deles, né? Então eu peço que o comandante realmente reconsidere, veja aí alguns critérios e crie critérios para que eles possam trabalhar com um espaço maior, mais amplo, né, até que seja resolvida essa situação e o poder público possa realmente tirar os feirantes de lá e fornecer para eles um lugar fixo. É o que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento formulado pelo vereador Léo. Essa palavra, senhor presidente. Uma palavra, vereador Otacílio. Eu quero cumprimentar, estender esse cumprimento aos colegas, senhoras e senhores. Eu também observei essa decisão e vi com muita preocupação. Aliás, vereador Léo, me parece que o comandante do Exército cumpriu uma decisão do Poder Judiciário Eleitoral. Eu confesso, francamente, claro que a decisão judicial se cumpre, não se discute, mas eu não sou obrigado a concordar com ela sempre. Eu digo, aliás, sem medo de errar, falo isso, aliás, eu ensinava isso aos meus alunos, que o Poder Judiciário não faz necessariamente justiça. O Poder Judiciário resolve conflitos, com ou sem justiça. E me parece que nesse caso, eu não sei se a decisão foi cumprida integralmente, tal qual foi editada, mas eu achei realmente um rematado absurdo. Se a questão é o problema das propagandas eleitorais, que eu acho que não está proibida,
tá? Você não nos locais de acesso ao público, de uso comum do povo, você não pode fazer ostensivamente a sua propaganda, mas ali não impede que você converse, que você, enfim, convença a pessoa a votar em você. Parar o veículo lá, com todo respeito, daqui a pouco então não vai poder passar na Avenida Newton Prado com o veículo adesivado. Então, levado às últimas consequências desse absurdo, nós vamos chegar a esse ponto. Não vamos poder, o meu comitê fica em frente e fora, daqui a pouco não vai poder ter comitê lá também. Então eu acho que a gente tem que ter bom senso nessas horas. Como bem disse o vereador Léo, é a primeira vez que eu vejo isso, volto a insistir, eu respeito muito o comandante do Exército, mas volto a insistir, isso não está na lei. Tá? É claro que nós não temos tempo também para ficar discutindo decisão judicial. Nós vamos recorrer, a eleição está aí faz um mês, a gente é obrigado a aceitar e trabalhar com isso. Há uma restrição absurda, que isso para mim não é democrático, e essa decisão, você penalizando os feirantes, penalizando os clientes dessa feira, a pretexto de proibir, parecia uma praça de guerra, com todo respeito. Volto a insistir, eu respeito as instâncias, respeito as decisões judiciais, respeito as autoridades, mas eu não sou obrigado a concordar com certas decisões. E esta, para mim, é uma decisão que eu não engulo, acho que isso extrapolou os limites da autoridade, e acabou atingindo pessoas que estavam trabalhando. E com todo o respeito que eu tenho por todos, eu sempre procuro me conduzir dessa forma, respeitando as decisões, mas a gente não pode também se curvar a algumas delas, embora a gente respeite e vá cumprindo. Parece, a mim não teve nenhuma, não me atingiu em nada, até porque nesse dia, por coincidência, eu nem estava andando na feira, eu estava em outro local, mas tomei conhecimento, sim, conversei com vários feirantes e lamentei muito. Eu acho que no nosso país não pode sobreviver com esse tipo de coerção, num assunto que não tem nenhum prejuízo para ninguém. Aliás, dizem que eu concordo com isso, a eleição é uma festa da democracia, e a única forma de você expor as suas plataformas é conversando com as pessoas. Daqui a pouco nós vamos ter que andar que nem mudo aí, olhando e dando piscadinha para o eleitor, porque não dá para você falar mais nada. Então eu acho que nós temos também que ter essa grandeza. Há um patrulhamento exacerbado contra candidatos, e acaba inclusive influenciando alguns eleitores que, por limitações de discernimento, acaba até hostilizando o candidato. Enfim, isso não contribui para o aprimoramento da democracia. Eu queria, vereador Léo, até comungar do seu entendimento, do seu pleito, e dizer essas palavras. Falo isso com muita tristeza. É isso que eu tinha, senhor presidente, senhoras e senhores. Continua a discussão e requerimento do vereador Léo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luciano. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Eu também não concordo com essa decisão da justiça, mas a prefeita esteve no local às 5 horas da manhã, os feirantes entraram em contato com ela. Ela ligou para o comandante, até porque no dia da entrega do título, o comandante falou que ia rever essa decisão, mas não foi o que aconteceu. E ela propôs aos feirantes que mudem a feira para a FEPASA. Por quê? O Exército está para receber uma verba e vai construir novos apartamentos. Então, em breve, eles vão estar fechando aquela área. Então, acho que isso já foi um motivo para que as pessoas já comecem a procurar outro local. Proibindo até qualquer carro, mesmo sem adesivo, eles falaram que não ia poder parar em cima da grama. Então, acho que é um absurdo para os idosos, quem vai na feira não poder parar em cima de uma área que é mais perto. Então, também eu não achei certa essa decisão. Só isso. Continua a discussão e requerimento do vereador Léo. Está em votação. Se forem favoráveis, a questão. Se forem contrários, que se levante. Está aprovado. Requerimento do vereador Gilberto Santa Fé. Considerando a precariedade do leito asfáltico da Vila Santa Fé, um bairro com cerca de 8.000 residências, considerando os reclamos dos moradores da região, considerando as dificuldades da economia que afetam o nosso município, considerando a atenção oferecida à nossa cidade pelo deputado estadual Rafael Antônio da Silva, nas condições em que o mesmo dos meios regimentais, seja o presente enviado ao excelentíssimo deputado estadual
Rafael Antônio da Silva, para que interceda pelos moradores da Vila Santa Fé, destinando emenda parlamentar no importe de R$150 mil para a realização do recapeamento das ruas do bairro. Coloca em discussão o requerimento formulado pelo vereador Gilberto Santa Fé. Coloca em votação os que forem favoráveis. Os que forem contrários, se levantem. Está aprovado. Terminada a leitura dos requerimentos, senhor presidente. Terminada a leitura do expediente, comunico aos senhores vereadores que após a primeira palavra dada não será mais possível a inscrição no livro de expediente. Consulte o senhor secretário se há vereador inscrito. Vereador Léo. Com a palavra, vereador Léo. Senhor presidente, o senhor me autoriza a usar a tribuna, por favor? Autorizado. Obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. Quero aqui falar a respeito de uma indicação que eu até comentei ali agora há pouco, que é a respeito da feira. Considerando que há décadas acontece a tradicional feira livre aos domingos na área militar, ao lado da Avenida Newton Prado, recebendo grande público, considerando que tradicionalmente os feirantes utilizam o gramado de propriedade do Exército Brasileiro para estacionar seus veículos e então colocar sua barraca à frente, na rua, usando o veículo como um dos apoios, considerando, contudo, que o comando do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizada não está permitindo o estacionamento no gramado, uma vez que a lei eleitoral proíbe a propaganda eleitoral em área militar e haviam muitos carros adesivados nesse sentido, considerando a proibição jamais aplicada anteriormente, obrigou os feirantes a estacionar seus veículos com os produtos ao lado de suas barracas de avenida à venda, de forma que o espaço para a passagem do público diminuiu consideravelmente, considerando que muitos feirantes vieram ao encontro deste vereador, considerando que a feira de domingo deveria ser transferida a outro local com mais espaço e mais liberdade, tal como solicitado pelos feirantes e este vereador que apresentou a indicação de número 611 de 2013 em anexo. Nessas condições eu indico a senhora prefeita pelos meios regimentais que estude a possibilidade realmente de encaminhar esse material, esse pleito,
né, e que sente que os feirantes se vejam. Deixa eu pegar um documento que caiu aqui. Eu fiz uma indicação em 2013, no dia 3 de setembro de 2013, de número 611 de 2013, onde eu estou solicitando justamente isso, que os feirantes tenham a possibilidade de ser transferidos para o espaço Dona Belila, que era um pleito já da administração passada. Com a retirada dos imóveis naquela região, se fizesse um calçadão, com iluminação, com postes, pintado, com banheiros, e possibilitasse que os feirantes tivessem um lugar digno, inclusive coberto, né, para colocar suas feiras lá, para colocar suas barracas e desenvolver um trabalho bacana, um trabalho decente, né, limpo e com dignidade. Eu quero também falar aqui a respeito de um assunto. Eu recebi alguns estagiários da prefeitura e eles têm questionado algumas coisas, como por exemplo o salário. Será que o salário do estagiário é de obrigação do executivo pagar? Será que o estagiário que trabalha, que vai, que participa, que frequenta os prédios públicos, que desempenha o seu papel, é merecedor deste salário? Porque vão fazer 2 meses que os estagiários estão sem receber. E é uma preocupação muito grande, porque na sua maioria são estudantes, são pessoas que ficam aí metade do seu período, aí, ou até 6 horas em alguns casos, desenvolvendo um trabalho dentro de creches, dentro de escolas, dentro de departamentos públicos municipais. E eles também estão sem receber o Vale Transporte. Quer dizer, você não recebe o salário, que é ínfimo, é um salário pequeno, na sua maioria, não chega nem ao salário mínimo, e não recebe o Vale Transporte. Quer dizer, se eu estou 2 meses sem receber, sem Vale Transporte, como eu vou trabalhar? E por que eu iria também? Será que eu devo? Eu tenho um compromisso com a minha instituição educacional, então eu faço um estágio que é para ter a conclusão do meu curso, para ter o conhecimento prático daquilo que eu estou buscando, né, como profissão. E aí eu me deparo com um poder público, com a prefeitura municipal, que não repassa o meu pagamento, que não me dá o Vale Transporte, me dá condição de trabalho. Porque se não bastasse não ter papel higiênico na prefeitura, nos prédios públicos, se não bastasse não ter desinfetante nas creches, se não bastasse não ter medicamentos, se não bastasse nós termos medicamentos vencidos sendo entregues para a população, se não bastasse estar faltando seringa para insulina, se não bastasse os pneus carecas dos nossos veículos, como se não bastasse a dívida para tantas e tantas empresas privadas dentro da nossa cidade, fornecedores terceirizados que não recebem há meses, botando placa no seu comércio, não vendemos para a prefeitura. Isso é horrível. Isso é uma piada no nosso município. Um município que sempre teve crédito, que sempre teve nome, agora é tratado dessa forma. O servidor que trabalha, que vai para o seu trabalho, não ter água potável, não ter papel higiênico no banheiro, não ter pó de café. Se não bastasse tudo isso, ontem eu recebi uma funcionária pública, algumas numa reunião que eu tive, e elas me trouxeram o recibo do fundo de garantia, que não está sendo depositado. Eu fiz um pedido de informação aqui, comentei na semana passada, mas o vereador Cícero já havia protocolado esse documento, né? E então invalidou parcialmente o meu pedido de informação, porque as questões do fundo de garantia virão para o vereador Cícero e as questões das contas bancárias virão para mim. Mas os funcionários me procuraram ontem e me levaram extratos onde consta 0 depósito
de fundo de garantia desde julho. Desde julho. A questão é de gestão. A questão é administrativa. Lamentavelmente, nós vivemos momentos nunca vistos nessa cidade. E não adianta botar a culpa na economia nacional e mundial. É local. É a administração local que perdeu o controle. A nossa cidade, lamentavelmente, não tem quem mande. Não tem quem mande. Nós temos problemas com funcionários que não vão trabalhar, nós temos problemas de desmando, problemas de falta de autoridade em departamentos públicos, tá? Então a gente precisa realmente que a prefeita reveja os seus conceitos e assuma as rédeas desta cidade, porque a situação está muito difícil. Muito obrigado, senhor presidente. É o que eu tinha até o momento. Boa noite a todos. Consulte o senhor secretário se há mais vereador inscrito. Vereador Otacílio. Com a palavra, vereador Otacílio. O senhor me permite usar a tribuna, senhor presidente? Autorizado. Senhor presidente, caros colegas, senhoras e senhores, ocupo a tribuna hoje para comentar sobre um assunto referente a uma intervenção da Guarda Civil Municipal, que aliás eu quero aqui enaltecer, quero parabenizar o comandante da Silva e também aqueles que participaram da diligência. Aliás, é um pleito que o vereador Nix também tem compartilhado comigo. Ele fez algumas indicações, requerimentos, que é a respeito do problema que vinha ocorrendo na Praça Matilde Aranhum, na cidade de Jardim, em que jovens ali reunidos acabavam praticando atos inconvenientes, badernas, perturbação do sossego público das pessoas, o que levou inclusive os moradores das imediações a elaborar um abaixo-assinado com inúmeras assinaturas. E conversamos com o comandante da Silva, conversamos com o capitão Neymar, e a Guarda, numa intervenção moderna, pedagógica, ali compareceu, embora os usuários daquele local não estivessem naquele momento praticando nenhuma infração penal, mas eles acabaram fazendo essa intervenção, conversando com esses jovens, e a situação, parece que houve um entendimento, e isso eu louvei, inclusive, quando vi a postagem no Facebook, dessa conduta do comandante da Silva, porque até então o entendimento que se tinha é que a Guarda e a Polícia Militar só devem agir quando estiver ocorrendo uma infração penal, o que me parece, com todo respeito, uma diminuição da atividade, da intervenção cidadã que devem ter essas corporações. Afinal de contas, nós preconizamos o tempo todo que a polícia tem que ser comunitária, a polícia tem que estar próxima do cidadão, cidadão que paga seus tributos, cidadão que paga, né, as suas obrigações para com o Estado e que tem o direito de ter uma contrapartida, de ter o seu sossego, a sua tranquilidade, a sua paz preservada e, quando necessário, com o auxílio dessas forças de segurança. Então eu acho que, eu tenho dito inclusive que a Guarda Civil Municipal é a polícia que vai realmente estar ali mais próxima do cidadão, até porque ela está subordinada diretamente à autoridade local e portanto ela tem que estar preparada, treinada, capacitada para fazer essas intervenções, não só repressivas, mas também preventivas.
Eu acho que a gente prevenindo, né, orientando esses jovens, nós vamos evitar que inclusive eles resvalem para a ilegalidade, né? Porque a ilegalidade é aquilo que contraria a lei, né? A diferença que tem de uma ação e outra é meramente de grau. Quer dizer, o furto de R$1 comparado com o furto de 1 milhão, a diferença é meramente de grau, mas na essência os dois são furtos, né? Então a ilegalidade na essência é sempre uma conduta contrária à lei. E isso tem que ser devidamente combatido e a atuação desses órgãos estatais deve ser preventiva, para que nós possamos ter a sociedade que todos nós desejamos, com uma convivência harmônica e os direitos devidamente respeitados, né? A lei existe exatamente para balizar limites, né? O meu direito termina quando começa o direito do próximo. Se todos nós tivermos essa consciência, nós vamos estar naquele mundo que todos nós desejamos. No melhor dos mundos, é o que nós acreditamos, é o que nós preconizamos e investimos nisso, né? Com ordem, né? Eu tenho dito, já não é de hoje, que sem ordem não há progresso, né? Ordem é progresso, e a gente quer que isso realmente seja encarado e encarnado pelos agentes da autoridade, pelo servidor público, porque aí nós vamos estar naquela simbiose, né? Poder público e cidadão devidamente entrosado numa grande família. Pois não, vereador? Obrigado, vereador. Realmente, a semana retrasada nós sabemos da luta do senhor aqui em relação a toda a segurança da cidade de Jardim, daquela redondeza. E este vereador também foi procurado, né, inclusive pelo Donizete, uma pessoa ali, moradora do bairro. Quero parabenizar o comandante da guarda. Eu acho sim, vereador, que a Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, tem que trabalhar unidos, né? Porque quem só tem a ganhar é a população de Pirassununga. Não tenho dúvida disso, né? A gente sabe que em algumas localidades há uma rivalidade entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, e a gente tem que trabalhar para que esses organismos, com as suas competências e as suas independências, se entrosem, né? Eu acho que é perfeitamente possível. Aliás, eu sou contra a unificação de polícia que alguns preconizam, né? Que quando você unifica, você o faz para o bem e para o mal, né? Quando você tem órgãos autônomos, com competências diversas, quando um para, o outro consegue fazer. Eu acho que com isso a população fica melhor atendida. E volto a insistir, eu acho que essas rivalidades, essas divergências têm que ser resolvidas com bastante competência e com bastante diálogo entre as autoridades. Quer dizer, as competências também são regulamentadas, né, disciplinadas pela lei. A lei, enfim, é o limite. Nós temos que trabalhar com a legalidade estrita, né, porque quando você faz isso, você coloca a ordem na casa e as pessoas vão se conduzir de uma forma convergente e não divergente, como lamentavelmente a gente vê, decorrente de omissões generalizadas de autoridades que não conseguem exercer o seu papel como manda a lei, como manda a Constituição Federal. A autoridade tem que ser exercida com firmeza, com respeito, sem autoritarismo, mas com firmeza, né? É isso que o cidadão deseja, que as autoridades cumpram a sua missão, dando a todos aquela segurança que todos nós desejamos em todas as áreas, né? Então, era isso que eu tinha, senhor presidente, senhoras e senhores, meus caros colegas, muito obrigado. Consulta o senhor secretário, se há mais vereador inscrito. Vereador Gilberto Santa Fé. Com a palavra, o vereador Gilberto Santa Fé. Autorizado. Boa noite, senhor presidente, caros pares, público presente, internautas que estão nos assistindo. Fiz um pedido aqui, considerando a precariedade do leito asfáltico da Vila Santa Fé, um bairro com cerca de 8.000 residências, considerando os reclamos dos moradores da região, considerando a dificuldade da economia que afeta o nosso município, considerando a atenção oferecida à nossa cidade pelo deputado estadual Rafael Antônio da Silva,
Nessas condições, requeiro a mesa pelo meio regimentais seja a presente enviado para o excelentíssimo deputado estadual Rafael Antônio da Silva para que interceda pelos moradores da Vila Santa Fé, destinando emendas parlamentares no importe de R$ 150 mil para a realização do recapeamento das ruas do bairro. Realmente está difícil, né? Transitar na Vila Santa Fé, muitos buracos, nós sabemos do momento difícil que está se passando. Então, estou fazendo esse pedido, encaminhando para o deputado Rafael, para que possa estar nos ajudando com essa importância. Considerando que foram implantadas algumas academias ao ar livre na cidade, atraindo e incentivando pessoas à prática de atividades físicas. Considerando que o bairro Cleito Malamã abriga grande população que anseia pela implantação de uma academia ao ar livre. Considerando a atenção oferecida pelo deputado estadual Ângelo Augusto Perugini, nesta condições requeiro a mesa pelo meio regimentais seja o presente enviado para o excelentíssimo deputado para que interceda pelos moradores do Parque Cleito Malamã, destinando emenda parlamentar no importe de R$ 70 mil para a implantação de uma academia ao ar livre no bairro. Eu tive conversando ali com os pessoal que moram ali, principalmente os jovens, e eles comentando, né, que vários bairros já têm academia de ar livre e que seria bom também que eles tivessem essa academia de ar livre lá para eles poderem estar fazendo suas atividades físicas. Então, estou enviando esse pedido também para o deputado, que possa estar enviando essa verba para que seja implantada ali no Cleito Malamã, essa academia de ar livre. Muito obrigado, presidente. Essa academia de ar livre ali no bairro Cleito Malamã. Por hoje é só, quero agradecer. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, à mesa, aos vereadores, a todos. Gostaria de fazer um breve comentário com relação à questão dos estagiários, que já passaram, que os estagiários pode ter atrasado os 15 dias, foi questão de 15 dias, mas já foi tudo regularizado. E então está tudo certo, né? Agora a questão dos funcionários, questão dos estagiários, desculpa, é que eu estou com outra coisa aqui para falar, estava com outra coisa para falar. A questão dos estagiários, que eles estão recebendo, que está tudo em dia, que isso aí é conversa de pessoal, que não tem nada atrasado, não. Foi o que me passaram. Outra questão... Você me permite rapidinho, João? Pois não. Então recebeu de ontem para hoje, porque ontem eu tive com estagiários que reclamaram que não estão recebendo e que estão sem vale transporte. Ontem à noite. Obrigado. Pois não. Então, a questão dos remédios também sempre faltou, isso é, né? A questão de papel higiênico, essas coisas sempre faltou, né? Não tem. Eles não fazem pedido, tem exceção que não faz pedido certo, e a compra de muito material. Essa palavra? Pois não. Os estagiários estão em dia sim. Eles não estão 2 meses sem receber. Até porque eles têm pouca. Todas as vezes que eles ficam sem receber, eles se manifestam.
Já reparou isso, né? Na rede social. Foi isso que me passaram aqui. Então, a questão também dessa gestão ter pago aqueles 18 milhões de INSS atrasado, que foi vindo de outras gestões, também atrapalhou, porque 18 milhões de precatório, né, deixou com isso aí, deixou de assaltar Itupeva, o Bonfim, o Arraial e outras estradas rurais, né? Então fica difícil, é difícil. Quero fazer outro comentário também, que uma senhora me ligou essa semana pedindo socorro, se eu podia ajudar, aí eu dei o telefone, só que ninguém se manifesta. É aquela questão das ONGs que chega, ligam, ai João, eles ligaram, não tem jeito, minha cachorra vai morrer, não sei o que lá. Eu falei, a senhora me desculpa, mas eu não tenho condições. E aí eu falei, mas o que eu preciso levar no veterinário e tal. Eu falei, nós não temos veterinário, eu não tenho amigo veterinário, a gente pedia para o veterinário, não tem mais condição de atender. E eu falei assim, mas eu não tenho condições nem de pelo menos do transporte. Eu falei, mas eu tenho, a senhora pode transportar, que tamanho que é o animal? Ah, é pequeno. Eu falei, mas a senhora pode transportar no ônibus. Não, eles não deixam. Não deixam. Eu falei, olha, como que não deixa se a lei é minha? É a lei, eu não tinha na hora o número da lei, 4.706. Muita gente não sabe disso. E outras de vocês também, vereadores, não sabem para reivindicar. Que nem essa questão dessa lei, 4.706, é uma coisa simples de transporte em ônibus coletivo, ônibus municipal, para poder transportar um cachorrinho doente em caixa de transporte. Procurar uma pessoa, sempre tem uma pessoa perto que tem uma caixa de transporte, adequar, colocar o animal numa caixa adequada, que não seja, sei lá, para que não tenha contato com as pessoas no ônibus. E o animalzinho da mulher, pelo que ela me disse, estava morrendo, ou ia morrer. Então, é um problema antigo, mas antigo. E de primeiro não deixavam realmente. Agora tem a lei. Então, não sei se eles não estão cumprindo a lei, se motorista de ônibus não está cumprindo, não deixa transportar, não sei. Se alguém souber disso aí, me falar, porque a multa é sem o FMS. Viu? Quanto está dando hoje? 100. Então, dá quantas? São 100? Cada, né? Dá mais de R$200 a multa. Então eles que saibam, né, que se não atenderem a lei 4.706, que o povo não está sabendo da lei, né? Então, mas se eles descumprirem, se os motoristas de ônibus descumprirem a lei, dá mais de R$200. Então, não sei se a gente precisa mandar um documento para a aviação, para eles ficarem alerta, porque se não transportarem os animais para fazer socorro até 10 quilos, existe a lei, não existia. E a lei é desse vereador. Então, que me liguem e eu vou deixar esse documento no meu carro, porque na hora eu vou na delegacia e vou pedir para fazerem autuação sobre o motorista, ou sobre a empresa, sei lá eu sobre quem. Mas vai ter que cumprir a lei para socorrer os animais. Me permitam uma parte. Pois não, vereador. Me parece que o mais adequado seria posturas para ver essa situação. Isso não é caso de polícia, não é caso de posturas. Então, mas na hora, doutor, mas na hora não vai ter jeito de pegar postura, vai ter que ser delegacia mesmo, vai ter que ser a polícia, porque se tem a lei, né, e não vai cumprir a lei na hora, então vai ter que fazer BO.
A pessoa pegar na hora, se o motorista ou a aviação não quiser cumprir a lei, pegar e ir fazer o BO na hora. Outra questão que uma pessoa já me cobrou também foi sobre uma indicação que ela havia me pedido, a Cláudia, lá do Jardim Santa Clara, a respeito, eu vou até ler aqui, que é de conhecimento público, que na Vila Santa Fé aumentou consideravelmente sua população com o surgimento dos últimos bairros na região. Quais sejam? A Vila Santa Fé, Jardim Santa Clara, Bela Vista e São Paulo, além do distrito Cachoeira de Emas. Então eu fiz uma indicação para que se tornasse a antiga unidade de saúde em pronto atendimento 24 horas. Isso em junho. Aí a secretária, a doutora Cristiane, mandou uma resposta em indicação, né, que é de conhecimento dessa secretaria o aumento da população da Vila Santa Fé devido à entrega das casas populares do Jardim Santa Clara e com isso a necessidade de adequar os serviços de saúde do bairro. Diante do exposto, informamos que essa secretaria utilizará o antigo prédio, da unidade de saúde de Santa Fé para ampliar a oferta de atendimentos para toda a população que haja a construção de uma nova, a construção de uma nova unidade de saúde em outro local do bairro. Então ela está falando só parte. Pois não. Nós conseguimos uma verba de 514 mil com o deputado Salvador Zimbaldo e já está em processo de licitação a nova unidade que vai ser construída na rua São Francisco de Assis. Acho que dentro de 2 meses começa a construção da nova unidade de saúde. Então, porque aqui ela me fala que vai usar o antigo postinho, né? Antigo prédio da unidade de saúde para um postinho 24 horas. Será que então isso aqui não tem... Me permita, pois não. Eu só fico preocupado como é que vai tocar essas unidades. Não pode contratar ninguém. É uma preocupação que me aflige a todo momento. Então, isso aqui é uma moradora de Santa Clara tinha me pedido, então eu recebi a resposta hoje. Recebi essa resposta hoje e estou falando publicamente para que ela saiba que a intenção de funcionamento da antiga sede do postinho até que fique pronta a nova, né? Por hoje é só, muito obrigado a todos. Os outros secretários têm mais vereadores. Vereador Silmar. Peço que o senhor vice-presidente assuma os trabalhos que eu vou trabalhar. Com a palavra, vereadora Silmar. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, público presente, aos internautas que nos assistem e nos acompanham. Um prazer imenso estar falando a todos vocês nessa noite mais uma vez. Tocando nesse assunto em que o vereador Tacílio considerou a questão da inauguração de algumas unidades, muito nos preocupa realmente esse ponto de inauguração de unidades, porém sem condições de tocá-las, porque já chegou até os ouvidos desse vereador reclamações de que existem unidades de saúde em que foram inauguradas, porém precisou-se tirar todos os funcionários de uma outra unidade e colocar nessa unidade para funcionar. E agora a outra unidade ficou desfalcada. Vamos dar um exemplo aqui, a Zona Norte. Inaugurou-se do Cleito Malamã, porém tirou todos os funcionários da Vila Esperança e colocou ali para trabalhar. Agora, paz dos senhores mais uma vez, acho que toda a sessão fala essa palavra.
paz dos senhores, porque realmente tem algumas coisas que nós ficamos pasmados. O rapaz que mora do lado do Cleiton Malaman, do lado da unidade, não pode passar ali, porque diz que não faz parte da área de atuação dos funcionários. É engraçado isso. Ele tem uma esposa que não anda praticamente, por vários problemas de saúde. Ele tem que se deslocar dali para um outro bairro, Laranjeira, sei lá. Então, é complicado. Realmente precisa ser feito uma coisa que neste governo que nós todos participamos indiretamente como legisladores, mas é preciso que se corrija um fato primordial chamado planejamento, que falhou demais nessa gestão. Então, o planejamento é algo primordial. Não se põe... Quando começou a se fazer as casas ali em Vila Santa Fé, as 385 casas, eu me lembro que eu sentei com algumas pessoas ali da prefeitura, inclusive com a Secretaria de Planejamento, e perguntei: as casas virão, mas onde estão as creches? Onde estão as unidades básicas de saúde? Quais os ônibus que esse pessoal vai pegar? A quantidade de veículos que vão ser aumentados ou acrescidos nessa pista SP201. Como vamos fazer com tudo isso? Essa é uma preocupação da Secretaria de Planejamento. Vai planejar tudo isso. Vamos comemorar que conseguimos as 385 casas? Ótimo, vamos comemorar. Porém, junto com a comemoração, vem a preocupação da adequação de todas as pessoas, a acomodação de todas as pessoas que vão morar no bairro novo, que precisa ter uma infraestrutura melhor. Não foi feito nenhuma sala de aula a mais na escola Hernan Rodrigues. Tudo bem que você não conseguisse fazer uma escola nova, mas aumentasse as salas de aula da escola Hernan Rodrigues. Tudo bem que não se conseguisse fazer uma outra creche, mas, por exemplo, eu fiz uma indicação aqui há um tempo atrás, em que se tirava o projeto Sementes do Amanhã do local onde está, que ocupa praticamente a metade do espaço da antiga creche da Vila Santa Fé, passava esse projeto Sementes do Amanhã para a antiga unidade básica de saúde, que é menor, compacto e cabe o projeto perfeitamente, e estendia a creche, sem precisar construir, sem precisar gastar material, sem precisar de nada disso, apenas planejamento. O senhor me permite rapidamente? Pois não. Fica uma preocupação, vereador. Onde vão botar o cavalo que está lá dentro? Coitado do cavalo. Obrigado. Então, obrigado, vereador Léo, mas é uma preocupação de todos nós. Então, as coisas precisam ser tratadas de uma maneira séria. As pessoas muitas vezes esquecem que administrar uma cidade é administrar algo de mais importante que existe na vida de cada cidadão. A cidade ela é importante para cada cidadão. E eu não posso simplesmente tomar uma decisão particular. Eu tenho que tomar uma decisão coletiva. Porque aquela decisão que muitas vezes, quando eu tomo, eu estou me colocando na pessoa de um prefeito, de um governante, de um administrador, vai mexer com a vida pessoal de cada um. E muitas vezes isso não aconteceu. Então, só pegando um gancho no que foi falado, inclusive eu fico muito feliz, porque no meu bairro, em Vila Santa Fé, segundo a vereadora Luciana, vai ser construída uma outra unidade. Peço a palavra? Pois não. Inclusive, essa verba foi empenhada em 2013, está sendo liberada agora. E as casas foi liberada no ano passado. Quer dizer, ou a prefeita pegava essas casas ou ela perdia para Leme. Tanto que aqui em Leme, outra cidade, tem muito mais casas. Mas tem hora que não tem como se programar. Ou você assume e pega o projeto, ou você perde o projeto. Né? Então, o senhor mesmo acompanhou passo a passo dos projetos. Acompanhei. Né? Eu só senti falta, muitas vezes, vereador, não é da ação propriamente dita, mas da preocupação. Eu nunca fui chamado, por exemplo, vereador, para participar de um debate em que nós íamos discutir como acomodariam essas pessoas, e não a ação propriamente dita. Pois não. Só uma pergunta para o senhor. O senhor mora lá em Santa Fé, né? Sim. Essas casas vieram em cima do caminhão, foram colocadas lá, ou elas foram construídas ao longo de um ano e pouco?
Foram construídos todos. Então acho que teve tempo para planejar. Mas é isso que nós estamos falando. Assim, durante esse um ano, várias reuniões poderiam ter sido feitas. Por exemplo, um rapaz me reclamou hoje o seguinte, muito revoltado, muito bravo, que ele disse o seguinte: senhor Alcimar, participando de todas as reuniões para ser contemplado com uma dessas casas populares, chegou numa certa situação em que disseram assim para a gente: olha, quem ganha mais de dois salários mínimos ou R$1.600, peguem essa fila que vão concorrer a uma outra casa que será feita não em Santa Fé, mas em outro local. Nível 2, sei lá. Foi essa informação que foi dada, pelo menos foi o que ele me passou. E quem ganha menos que 1.600, fique nessa fila aqui, porque são as casas que vão ser contempladas no Jardim Santa Clara. Quem ganha mais do que isso, fique nessa outra fila, que vão concorrer a uma outra casa, nível 2, linha 2, alguma coisa assim. Esse rapaz, então, faixa 2. Ele ficou na fila do faixa 2. Ficou na fila do faixa 2, chegou na hora, fez toda a documentação, os papéis. Quando ele foi para ser chamado para a próxima reunião, que eram várias etapas, já não chamaram mais. Recebeu uma cartinha dizendo: o senhor foi desclassificado. Ele falou: não entendi. Ele falou: eu não ganhava aquele tanto, acima de 1.600, porém, eu optei pela casa que não fosse no Santa Clara, que fosse faixa 2. Ou seja, pelo que ele me passou, foi algo parece que meio mal explicado. Porque ele falou: se eu soubesse que não teria essa outra casa faixa 2 aí, para eu comprar, ou para eu adquirir, ou para eu ser sorteado, ou para eu concorrer, como todo mundo concorreu, eu teria continuado na posição da casa faixa 1, que eu teria uma chance pelo menos. Aí a partir daí não teve mais chance, não teve mais nenhuma chance. Então eu acho que o planejamento vem pecando durante os anos. Essa palavra, vereador, mas assim, só para lembrar que foi aprovado mais 580 casas, só que não foi liberado, né? A prefeita, nas vésperas da presidente sair, ela esteve no gabinete da Inês Magalhães pedindo a liberação, mas ela disse que no momento não poderia assinar porque a presidente ia sair. Mas vamos ter fé, quem sabe ele libera mais 580, né? Vai ser em Santa Clara? Vai ser... Só a dica que eu deixo, eu fico contente, lógico, mas é que se planejem. Vai que vem a gente tem outro problema para resolver. Se vier essas casas e não houver planejamento, nós com certeza teremos um problema. Mais falta de vaga em creche, mais falta de vaga em escolas, mais postinho de saúde superlotado. Tá? Então, só para a gente ser consciente, lógico, dando certo a gente comemora. Pessoal, olha, eu recebi mais uma vez a reclamação ali na Unidade Básica de Saúde da Vila Santa Fé, entre os lixos hospitalares, mais uma vez não estão sendo recolhidos. Eu fiz a reclamação mês passado, quando eu ouvi dizer, quando me passaram esse problema, eu liguei diretamente para o secretário de Finanças. Eu já sabia que o problema estava na Finança. Liguei, falei com o secretário. Obrigado, senhor presidente. Falei com o senhor secretário e ele me disse: não, nós vamos ver se a gente consegue pagar a empresa hoje. Pagaram, eu falei: então, deixa eu me dar uma resposta. Tudo bem, me deu uma resposta, pagamos. A partir de amanhã a empresa já volta a coletar. Tudo bem. Porém, esse mês, mais uma vez, nos veio a reclamação: o senhor Alcimar, já é quarta semana, ou terceira semana, que não coletam o lixo. E aquilo é um fedor insuportável. São restos de pele de pessoas, microcirurgias, cascas de ferida, uma coisa que fica um mau cheiro insuportável. E isso não pode acontecer. Tá? Essa coleta tem que acontecer regularmente. E para isso os pagamentos têm que ser feitos também regularmente. Nessa noite, mais uma vez, trago a indicação das limpezas de bueiros na nossa cidade, que eu venho pedindo já faz muito tempo e essas limpezas não acontecem. Então fica aqui a dica, acabou meu tempo, para que o SAEB possa se planejar melhor para fazer essas limpezas. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereador inscrito. Não há mais vereador inscrito. A seguir, então, nós passaremos à ordem do dia. Projeto de lei, projeto de decreto legislativo, número 15 de 2016, de autoria do vereador Alcimar Siqueira Montalvão, que visa conceder ao coronel de infantaria da aeronáutica Alexandre Esteves da Silva o título de cidadão pirassununguense. Consulte o senhor secretário se apareceres ao referido projeto. Pareceres favoráveis de todas as comissões. Havendo pareceres favoráveis, coloque em discussão o artigo 1º. Coloque em votação os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os que forem contrários, que se levantem. Está aprovado. Coloque em discussão o artigo 2º. Coloque em votação os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os que forem contrários, que se levantem. Está aprovado o artigo 2º. Coloque em discussão o artigo 3º. Coloque em votação os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os que forem contrários, que se levantem. Está aprovado o artigo 3º e o projeto em primeira discussão. Terminada a ordem do dia, comunico aos senhores vereadores que após a primeira palavra dada não será mais possível a inscrição no livro de identificação pessoal. Consulte o senhor secretário se há vereador inscrito. Não há vereador inscrito. Nada mais a ver a tratar, essa presidência dá por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Fala, meu amigo Pelaz. Torto.